né, como as ruas do Brasil são projetadas, essas ruas assim, né? Primeiro, calçamento de paralelepípedo, né? Que é muito ruim. Hoje em dia não é nem considerado mais material para pavimentação, assim, né? Em questão de conforto do rolamento, aderência, pneu pavimento. E esses canteiros muito pequenos, né? Não tem vegetação. Aquele mini jardim que tem ali na frente foi o senhor que mora ali naquela casa que começou a plantar. Faz acho que 1 ano e meio mais ou menos. Melhorou muito aqui. As plantas são muito importantes para a questão do clima, né? Olha a vaquinha aqui. Então assim, tá ventando muito. Não sei se vocês estão ouvindo. Tem um alerta de ventania esse final de semana aqui pro estado inteiro. Foi até recomendado não deixar veículo próximo à árvore e tal, tomar cuidado. Então, ó, aqui o jardim. Gostei, achei uma iniciativa muito bacana. Inclusive ele também cria umas galinhas aqui na frente. Não sei se vai dar pra ver, mas tá aí, ele cria até umas galinhas aí. Uns bichos. É isso. Bom, como eu falei no título do vídeo, o que eu faria no meu primeiro semestre hoje na faculdade, se eu fosse começar hoje? Cara, assim, que é uma dica de uma pessoa que sofreu muito no curso de Ciência e Tecnologia. Como esperado, é um curso difícil, né? Mas, assim, algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo do curso, eu vou repassar aqui para vocês. São dicas, caso vocês queiram usar ou não, né? Fica a critério de cada um. Mas, assim, uma coisa que é imprescindível, eu acho que para todo estudante em qualquer curso, é estudar a matéria antes do professor dar a matéria na sala de aula. Então, assim, isso é muito importante, porque eu lembro de cálculo 1, é um exemplo muito claro, né? Quando eu chegava na sala e o professor ia dar o conteúdo, todo aquele conteúdo que ele estava lecionando lá na aula, que ele estava dando na aula, passando, eu já tinha estudado em casa. Então, assim, a aula basicamente servia para eu tirar pequenas dúvidas e coisas que eu não tinha entendido. E isso me ajudou muito em cálculo 1, né? Foi o que me fez eu passar em cálculo 1 de primeira. Então, apesar dos problemas de saúde, né? Enfim, da visão, né? Mas aí eu ainda consegui performar o suficiente para conseguir passar em cálculo 1, que é uma proeza muito difícil em cursos de engenharia, né? Quer dizer, não é que seja tão difícil, talvez em alguns lugares sejam realmente difíceis, mas geralmente as pessoas não conseguem, né? Então, assim, foi uma das coisas que eu fiz que melhorou muito minha performance, né? E o primeiro semestre é isso, assim, você tem que estudar a disciplina antes do professor dar, cara. Isso vai te ajudar não só no primeiro semestre, em todos os outros semestres. Se você tiver esse tipo de comportamento, com certeza a sua vida acadêmica vai ser muito melhor. É questão de preparação, você se preparar para o que pode vir, né? E a segunda dica que eu dou para vocês é que vocês têm que usar a bibliografia recomendada pelo professor. Claro que isso não é também uma regra, mas assim, alguns professores disponibilizam a bibliografia, deixam claro os livros, os textos que eles estão usando e, assim, faz-se necessário o aluno utilizar aquelas bibliografias, né? Não faz sentido eu estar estudando uma coisa que o professor não está seguindo. É como você você ir fazer um filme com o roteiro de outro filme, entendeu? Basicamente é isso. Claro que isso também não é uma regra, porque existem professores que nem falam os livros que usam, apesar de que, assim, os certos é usar aqueles livros que estão lá nas referências, né, do curso, do PPC do curso. Então, o que acontece?
é bom que você faça isso, é bom que você pegue esses livros e use-os, né? Tire o máximo proveito deles. A partir do momento que você dominar aquele conteúdo, que aquele conteúdo já foi vencido por você, aí você pode seguir em frente, né? Você pode testar outros livros. Esse aqui está muito fácil, então vai para outro, pega sei lá, cálculo 1, tem o Letoge, né? Que é aquele livro laranja, se não me engano, da capa laranja, uma das edições. No meu curso que eu fiz de cálculo, o livro que o professor usava era o Guidorize. Cara, e era muito, pra mim, era muito complicado na época, né? Mas eu consegui fazer todos os exercícios lá, eu fiz do Guidorize, do volume 1, né, de cálculo, todos que faziam parte da ementa, né? Então, assim, basicamente foi isso que eu fiz para passar em cálculo, tirar dúvidas, seguir os livros que o professor recomenda, estudar antes da aula. E outra coisa também, não adianta nada você ler só o conteúdo e ir para as aulas, se como eu falei antes, você não treinar, né? Você tem que fazer as questões, você tem que se expor aos problemas, certo? Se expor aos problemas, se expor às questões, fazer um número máximo de questões diferentes, porque alguma daquelas situações pode, deve e vai aparecer em alguma prova, em algum momento, ali você vai se deparar com isso. Então é muito interessante que você se exponha a esse tipo de situação para estar preparado, tanto mentalmente, né, como ali, na questão da prática, né? Então, basicamente, para cálculo 1, isso foi o que eu fiz, não tem segredo. O meu professor era um dos mais, assim, pelo que os alunos falam e tudo mais, né? Era um professor bem casca-grossa e tal, mas, assim, a minha opinião pessoal, ele não foi nada do que falaram, do que pintaram dele, assim. Então, eu fiz minha parte, ele fez a dele, e no final tudo deu certo, né? Então, basicamente, essa aí é a minha dica para vocês que vão cursar cálculo 1 pela primeira vez. Então, muito obrigado a todos, deixem um like aí, se inscrevam e deixem um comentário. Valeu!